No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 traves invisíveis que travavam a minha vida e quando eu tentava mudar, tudo dava errado, eu sempre voltava para a estaca zero. Seja na minha área emocional, na minha área familiar, na minha área espiritual, no meu emagrecimento, então existiam travas invisíveis e que talvez você também esteja com algumas dessas travas aí na sua vida e você nem sabe, porque elas são invisíveis. Para você que está acompanhando os meus vídeos passados, que são esses aqui, você sabe muito bem que eu estou em processo de mudança, em processo de transformação, e eu determinei que eu iria mudar, que eu iria não, que eu vou mudar a minha vida em apenas 90 dias. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir para mudar em 90 dias. Se você quer acompanhar esse meu processo, essa minha mudança, assiste os próximos vídeos do canal. Eu estou postando 3 vídeos por semana, tá bom? E esses vídeos é para incentivar você, para inspirar você e fazer você também se transformar na área que você deseja, na área que você precisa ser transformada aí na sua vida, tá? Então, neste primeiro momento, este primeiro passo do vídeo aqui, eu vou falar para você o que me mantinha paralisada, tá? O que acontecia, o que eu fazia, como eu pensava, o que acontecia que me deixava paralisada sem ter ação nenhuma para a mudança que eu queria, eu desejava, mas eu não executava. No segundo passo, eu vou compartilhar com você quais foram as coisas ou o que mudou a minha mentalidade e a minha realidade no momento presente. No passo número 3, eu vou compartilhar com você sobre coisas que eu estou fazendo para, de fato, mudar totalmente a minha realidade, a minha vida, meus comportamentos e os meus hábitos, e claro, sem esforço e sem sofrimento. É claro que quando a gente decide sair da zona de conforto e mudar e transformar, o nosso cérebro vai sim tentar resistir. Mas a mudança que eu estou fazendo, ela não é tão brusca assim e é uma mudança consciente, é uma mudança que vem primeiro de dentro, do meu interior, da minha mentalidade, para depois as coisas exteriores começarem a mudar também. Olá, para você que chegou pela primeira vez aqui no meu vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Geisiane Nascimento e aqui eu falo sobre mudança de mentalidade, mudança de vida, eu falo sobre transformação, mudança de identidade, sobre alcançar metas, objetivos. Eu sou mãe de 4 filhos, eu tenho uma rotina muito corrida, sou professora, trabalho fora, não é online, eu trabalho fora de casa. Aliás, eu já estou pronta para sair para trabalhar, mas estou aqui trabalhando com o YouTube também, estou gravando este vídeo antes de correr para o trabalho. Então, meus filhos estão na escola neste momento e, enfim, e eu estou aqui para compartilhar com você sobre esta minha transformação que está sendo muito, muito incrível na minha vida. Vamos para o primeiro passo deste vídeo, que é o que mantinha minha mente travada, o porquê que eu ficava paralisada diante daquilo que eu queria fazer e não conseguia fazer. E a primeira e principal razão pelo fato de eu não conseguir realizar aquilo que eu gostaria de ser, a pessoa que eu gostaria de ser, era por causa dos diálogos internos negativos que eu falava para mim mesma. Por causa da identidade que eu acreditava ser. Porque sim, tudo que nós escolhemos para a nossa vida, tudo aquilo que a gente cria para a nossa vida, vem dos nossos pensamentos, vem da nossa identidade. Então, eu entendi com o estudo da neurociência que eu precisava mudar a minha identidade, ou seja, a identidade ela é formada por pensamentos, emoções e sentimentos. Então eu pensava de uma forma, eu me sentia daquela forma e eu agia daquela forma e eu colhia resultados que eu não gostava, que eu não estava satisfeita, que eu não estava feliz. Tudo por conta da programação passada que existia dentro da minha mente. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre neurociência e também sobre neuroplasticidade, eu entendi que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de mudar, tá? A gente tem a capacidade de mudar caminhos neurais, ou seja, você pode mudar, sim, comportamentos, ações, pensamentos, a partir dos seus pensamentos, quando você entende qual o caminho a percorrer. Se eu quero colher outras coisas para a minha vida, eu preciso ser sincera comigo, entender o que eu quero
saber o que eu preciso fazer, como eu preciso pensar, como eu preciso me comportar para que essas coisas venham para a minha vida. Eu parei de colocar toda a culpa em Deus, né? Por ser muito religiosa, estar na igreja e acompanhar sempre ali o pessoal da igreja, eles entendem que você só vai ter os seus sonhos se Deus der, se Deus realizar em sua vida. E Deus nos deixou livre arbítrio, Deus nos deu talentos, habilidades para que a gente venha desenvolver essas habilidades, acreditando que já é real aquilo que a gente quer alcançar, que já é real os nossos sonhos. O próprio Jesus falou na Bíblia: se você crer, mesmo que ainda não tenha acontecido, já é seu. Tá? Em outras palavras, mas só para resumir aqui, tá? Então, tudo está interligado. Neurociência, neuroplasticidade e a Bíblia e outros pensadores também estudiosos que estudaram sobre, como por exemplo, a física quântica. Se a gente for buscar esses pensamentos diferentes, a gente vai ver que todos eles estão interligados, falados de uma forma diferente, com outras palavras, mas estão sim interligados. Então, a maneira como eu falava sobre mim mesma, como eu pensava, os pensamentos e os diálogos internos negativos sobre minha pessoa, era uma identidade que eu carregava. Então, eu me achava que era incapaz de realizar uma atividade na academia, por exemplo. Por isso, por esse motivo, sempre que eu entrava na academia, eu pagava a academia, às vezes eu nem conseguia fazer os exercícios. Todas as vezes que eu tentava mudar a minha alimentação, eu sempre voltava. Então, é como se o cérebro, a sua mente, puxasse o seu corpo para ser aquela mesma pessoa do passado. E quando eu entendi que não adiantava eu mudar fora, eu mudar a minha rotina, eu mudar os meus comportamentos, eu começar a me alimentar melhor, se eu não mudasse primeiro dentro de mim, primeiro a minha mente, meus sentimentos, começasse a me enxergar de uma outra maneira, começasse a ter uma imagem positiva, diálogos positivos sobre mim mesma, aí sim eu conseguiria me permanecer neste estado, porque aqui é a identidade que precisava mudar, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu parei de olhar para as situações, né, para o 3D, e me basear nisso. Né? Eu me baseio agora em uma imagem que eu tenho sobre mim, por isso eu estou conseguindo comer mais saudável, ir para a academia, fazer meus exercícios sem tanto esforço, porque hoje a imagem que eu tenho sobre mim é esta mulher que eu quero me tornar, então eu estou mudando o meu ser. Então não é sobre ter, é sobre se tornar, é sobre ser primeiro, para depois ter aquilo que a gente quer. Como que eu ia conseguir mudar se eu tinha pensamentos muito negativos sobre minha realidade, sobre minha forma de ser, sobre eu mesma? Como que eu ia me cuidar melhor se eu falava o tempo todo que eu era fake, não adiantava fazer nada, não adiantava passar um creme hidratante porque minha pele é assim, não vai mudar. Eu não acreditava na mudança. Como que eu ia conseguir me manter em uma alimentação saudável e estar na academia fazendo exercícios físicos, se dentro de mim uma voz dizia o tempo todo: não vai adiantar nada, você vai voltar de novo a engordar e se permanecer neste corpo. Ou seja, a nossa mente ela não quer mudar, porque isso se torna desconfortável para o nosso cérebro. O nosso cérebro não gosta de mudança de forma alguma. Então, a gente precisa driblar o nosso cérebro. Driblar, alguma coisa assim. Como assim? A gente precisa mostrar para ele que existe um novo eu, né? Eu não sei se você já ouviu falar do duplo quântico. Então, existe várias versões sua já, tá? No mundo 5D, no plano mental, tá? E não neste plano físico aqui. Então, já existe uma versão sua muito mais elevada, uma versão sua que já é como você gostaria de ser. O que você tem que fazer é se conectar com esta nova versão, com esta versão sua do futuro. Se você carregar a sua velha identidade para a mudança que você quer ter na sua vida, esta mudança de fato nunca irá acontecer. E quando eu modifiquei isso, quando eu tive a certeza de que aí estava o meu erro, de querer mudar fora sem mudar dentro, de querer mudar tudo que estava em minha volta sem querer mudar a minha identidade. É a coisa mais difícil de se fazer, mas também é a coisa mais fácil de se fazer. É difícil no começo, então eu estou neste processo já há um mês, mais ou menos, e assim,
A gente passa por altos e baixos nesta mudança de transformação. Tem momentos que é muito fácil, que você olha e diz: "Cara, por que que eu não comecei a fazer isso antes? É muito simples. Se eu quero ser uma pessoa fitness, eu tenho que ser como ela, pensar como ela, eu tenho que agir como ela e assim eu serei, eu me tornarei esta pessoa com facilidade". Por outro lado, vai ser um pouco difícil, porque ninguém muda carregando o antigo eu, os antigos pensamentos, os antigos hábitos e comportamentos. E principalmente diálogos internos negativos. Se você quer mudar, se você quer transformar, a principal coisa é você ter que parar de se desvalorizar internamente. Na nossa mente existe uma voz interna. Certamente, com certeza, você já ouviu muito bem ela aí, porque ela existe dentro de você desde que você nasceu, digamos assim. A gente só não tinha consciência dela, né? Só quando vai crescendo ali, 7, 8 anos, 9 anos, mas existe uma voz interna que vem das nossas crenças, das nossas emoções, de vivências passadas, e esta voz está o tempo todo conosco. E esta voz interna não é nós, mas é a identidade que nós carregamos, é os pensamentos e crenças, né, que nós carregamos do passado. Esta voz, talvez, ela seja a tua pior inimiga neste momento, ou a melhor amiga. Se você está na sua melhor versão, se você já está vivendo os seus sonhos, a sua vida dos sonhos, então ela está sendo a sua melhor amiga. Então, essa voz interna, ela pode nos impulsionar para a vida dos nossos sonhos. Ela vai ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. E você fala para você o tempo todo que você é derrotada, que você é fracassada, que você não vai conseguir, que você sempre desiste, que você, ai, não adianta eu começar este projeto, porque sempre que eu começo uma coisa, eu logo deixo para lá, eu logo deixo de mão e não consigo concluir. Então, essa voz interna está sendo a sua pior inimiga. A partir do momento que você muda esta voz interna, ou que você cala, né, esta voz antiga, digamos assim, a partir do momento que você destrói esse programa passado, porque é um programa que está aí rodando na sua mente, né, de coisas que você ouviu no passado, de que você não consegue fazer nada, que você é incapaz, que você é inútil, enfim, vem das nossas crenças passadas, tá? Enquanto você não der um basta nesta voz interna negativa, você não vai conseguir mudar nunca, por mais que você tente. Esta voz sempre ela vai ter o poder de te puxar para baixo, te fazendo tomar decisões erradas, te fazendo fazer, né, escolhas erradas. Então, quando você passa a se enxergar de uma outra maneira, você vai começar a ouvir outra voz interna. Você vai começar a ouvir, ah, isso mesmo, você consegue, você dá conta, você é fera, você é demais, você é uma mulher incrível, tá? Se alimente com essa voz que ela é a tua melhor amiga, porque ela vai te levar para o nível máximo da sua vida. Ela vai, de fato, levar você para a sua nova versão. Então, diga não para os pensamentos negativos ou vozes negativas internas. Comece a calar esta voz que diz que você não vai conseguir, que você não sabe de nada, que você é inútil, que você não vai ser capaz, e comece a alimentar o seu cérebro com vozes positivas, tá? Isso vai mudar tudo em sua vida. Então, faz o teste somente essa semana. Eu comecei fazendo o teste uma semana, tá? Para calar esta voz interna negativa e passar a alimentar a minha mente com esta voz positiva. Em uma semana, eu comecei a mudar a minha vida. Quando eu comecei a calar. Quando vinha a voz negativa, eu dizia, epa, cala a boca, vai para lá, eu não quero mais você, faz parte da minha identidade antiga, então fica para lá. Eu quero uma nova identidade, eu quero a minha nova versão, então vamos lá. Vamos ouvir o que a minha nova versão tem a dizer. É de fato viver, né? Introduzir um novo personagem dentro de você, tá? E você vai aos poucos começando a ser esta pessoa. Você vai se sentindo melhor, se sentindo capaz. Quando vem pensamentos destrutivos, você cancela e você começa a trazer para você pensamentos que te impulsionem para viver a vida dos seus sonhos. Então, a minha identidade passada era a principal, né? As vozes internas que eu ouvia, os pensamentos que eu me alimentava, eram os principais motivos pelos quais eu me mantinha travada. Sempre que eu tentava fazer algo, essa voz vinha, eu acreditava nesta voz. Então, eu não acreditava em mim mesma, eu não tinha confiança. Então, fui trabalhando isso dentro de mim. Bom, então vamos para o segundo passo. O que foi que mudou na minha mentalidade e na minha realidade? Já em tão pouco tempo assim,
para que eu esteja falando sobre isso com autoridade e parece que, né, já é um assunto que eu sei há anos. Mas não, eu estou me descobrindo agora, eu estou descobrindo a neurociência de fato agora, e tudo é muito novo para mim, tá? Mas já está assim mudando a minha vida por inteiro. Então, o que mudou de fato dentro de mim foi a forma de me ver, a forma de me enxergar. Eu comecei a parar de pensar nas coisas negativas, de focar no negativo, na falta. Por exemplo, se aqui tinha uma xícara de café cheia e do outro lado uma xícara de café vazia, eu não focava na que estava cheia, eu focava na que estava vazia. Então, eu focava na escassez. Eu focava nos boletos que tinha para pagar. Eu focava nas dívidas que eu tinha, eu focava nas coisas ruins que me acontecia e ia para a cama com isso e ficava ruminando isso. Ou seja, aquilo que você pensa automaticamente, no piloto automático, antes de dormir, após acordar, são os principais motivos pelos quais estão criando a sua vida. Ou seja, deixa eu simplificar esta minha fala. Tudo que você pensa, principalmente, tá? Principalmente antes de dormir e antes de acordar ali 20 minutos, digamos assim, antes de dormir, antes de acordar, é o que está criando a sua realidade. E estudando sobre Joe Dispenza, ele diz o seguinte: uma emoção muito forte sentida em um momento específico tem a capacidade de mudar a química do nosso corpo. Ou seja, tem a capacidade de mudar a nossa química interna. Se aconteceu algo no seu passado que mexeu muito com você, que te comoveu muito, algo que marcou a sua vida, marcou a sua história, isso vai mudar a química do seu corpo. Isso se torna uma crença, um bloqueio na sua vida adulta. Como eu, por exemplo, eu vim descobrir agora há pouco, né, estudando sobre isso, que eu tinha um bloqueio por conta da rejeição. Fui rejeitada pela minha mãe biológica e pelo meu pai com 15 dias de nascida. E quando eu descobri isso, eu tinha por volta de 7 anos, e a minha mãe, que me adotou, ela não queria que eu soubesse disso, então ela mentia para mim. Então, quando as pessoas chegavam dizendo que eu não era filha dela, ela falava assim, né, com a mão, piscava o olho e dizia, fazia assim, ó, e falava, não, ela é minha filha, sim. Só que eu via tudo e eu sabia que ela estava mentindo. Então, por conta que a minha mãe adotiva mentia para mim, eu passei a ser uma pessoa que não confiava muito nas pessoas. E por ter sido rejeitada, eu achava que eu tinha que fazer muitas coisas pelo outro para poder ser aceita, para poder ser amada, para poder ser fazer parte, né, da vida do outro. Então, por um lado, eu era uma pessoa desconfiada e por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que fazia de tudo para não ser rejeitada, digamos assim, para aquela pessoa me aceitar e me amar. Então, eu não sabia dizer não, tinha muita dificuldade em dizer não. Ou seja, é como o Joe Dispenza falou, uma emoção muito forte sentida em um momento específico tem a capacidade de mudar a nossa química interna. Então, por eu ter passado pelo sentimento da rejeição, ou seja, emoção muito forte, né? Por ter visto minha mãe mentir por várias vezes dizendo que eu era filha dela biológica, não sendo, né? Sendo que eu não era, eu passei a mudar, né, a desconfiar das pessoas. Eu achava que as pessoas mentiam demais, que eu não podia confiar muito nas pessoas, que as pessoas sempre estavam mentindo pelas minhas costas. Então, eu cresci e me tornei uma adulta com esta química, né, dentro de mim, com essa desconfiança, e ao mesmo tempo querendo fazer tudo pelos outros para poder ser aceita. Mas o que de fato mudou a minha realidade, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, os meus comportamentos. Eu entendi que se eu não mudasse os meus hábitos, meus comportamentos, minha forma de pensar, de sentir e de agir, eu não ia mudar nada em minha vida. Então eu queria mudar, eu desejava mudar, mas eu não saía do lugar. Dava um passo para frente, dois para trás, até que eu entendi que não adiantava mudar as coisas fora de mim, eu tinha que mudar internamente, ou seja, a química do meu corpo. Eu tinha que mudar através dos meus pensamentos para que o meu corpo acompanhasse esta mudança, e foi assim que eu comecei a fazer. Eu comecei a quebrar crenças limitantes do passado, da programação passada, e comecei a implementar, substituir crenças do passado por novas crenças, agora por crenças fortalecedoras, e não me alimentei mais daquelas crenças enfraquecedoras. Eu parei de viver no mesmo estado emocional que eu vivia no passado. Depressiva, ansiosa,
Medo, tá? Medo de ser exposta, de me expor aqui nas redes sociais, por exemplo, como um canal no YouTube. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do futuro, da falta de faltar o alimento, né, alimentos para os meus filhos, principalmente, de faltar roupa, calçado, de faltar trabalho. Eu focava muito na falta, na escassez, e eu só colhia isso para minha vida, porque era o que eu estava manando para o universo, era o que eu estava vibrando, sem consciência, claro. Hoje eu estou construindo o meu futuro, com clareza e com consciência. Mas eu não sabia que os pensamentos era a linha, né, digamos assim, primordial para a mudança, né, para a mudança do estado das minhas emoções. Ou seja, eu me sentia fracassada, eu me sentia triste, eu me sentia desprezada, eu me sentia humilhada, eu me sentia incapaz. E o que que eu colhia? Pessoas que me desprezavam, pessoas que não gostavam de mim, eu colhia, desamor, né, frustração, e eu me sentia muito mal, eu me sentia cansada o tempo todo, eu não tinha rotina, eu não tinha propósito, eu não tinha ânimo para viver. Eu cheguei a pedir a Deus para, né, me levar para outro lugar, porque aqui não era o meu lugar. Então, era muito forte o que eu carregava desde criança. Se você também quer mudar a sua vida, jamais você vai conseguir mudar continuando no mesmo estado emocional do passado, tá? Isso que você tem hoje, tudo que você tem hoje, tudo que você colheu hoje para a sua vida, veio desta sua programação mental. Para você colher uma outra vida, uma outra história, ou escrever uma nova história para a sua vida, você precisa mudar essas emoções. Você precisa mudar sua identidade, você precisa modificar os seus pensamentos, precisa olhar para as coisas de uma outra maneira. Antes, quando eu ia lavar louça, eu olhava para aquela pilha de louça e dizia: Meu Deus do céu, começava a xingar, e não acredito que tem tanto assim de louça para lavar. Ah, porque ninguém me ajuda, porque o povo aqui em casa suja demais, porque tem muita louça. Hoje, quando eu vou lavar louça, eu olho para a louça, respiro e lembro: meu Deus, se tem louça, é porque tem comida dentro de casa. Então eu passei a agradecer, isso mesmo, a agradecer. Eu passei a dizer: Senhor, obrigado por toda essa louça que eu vou lavar agora, porque tem comida na minha mesa, tem comida no meu armário, na minha geladeira, e os meus filhos, graças a Deus, têm o que comer. Graças a Deus, nós temos alimento. E isso muda até a forma como você vai lavar a louça. Você começa a lavar de uma forma alegre, feliz, tá? Então, depende muito do seu ponto de vista. Comece a enxergar a vida com outro olhar. Mas eu comecei a me observar. Eu comecei a observar os meus pensamentos, sem julgamento. Eu comecei a me colocar em um estado ou em um lugar de observador, né? Joe Dispenza e outros pensadores estudiosos também falam sobre este olhar observador. Eu comecei a me observar de fato, para me ver qual eram as coisas que me faziam me sentir triste, quais eram os pensamentos que me faziam desistir de um projeto, desistir de coisas. É tanto que eu já criei meu próprio e-book, nunca finalizei, nunca coloquei à venda, e tudo isso devido aos meus pensamentos e crenças do passado, porque eu achava que ninguém ia querer comprar, porque eu não achava que era capaz de transformar a vida de outra pessoa. Então, tudo isso eu comecei a observar. O porquê que eu começava uma coisa e não finalizava, o porquê que eu ia fazer exercícios físicos, eu entrava na academia, pagava e não conseguia nem finalizar o mês fazendo o exercício. Eu lembro que uma vez eu paguei a academia, fui apenas uma semana e não fui mais, desisti. E eu comecei a me observar quais eram os pensamentos e as crenças que eu tinha em relação a isso, que me faziam ficar paralisadas e frustradas. Uma das coisas que me faziam ficar paralisada era conviver com as mesmas pessoas e conviver em ambientes, né, iguais aos do passado. Então, eu mudei, né, parei de estar em certos ambientes que eu via que não me levava para a vida dos meus sonhos. Eu me afastei de pessoas que têm crenças limitantes, que eram iguais às que eu tinha no passado, porque se eu continuasse nos mesmos ambientes, se eu continuasse me alimentando daquelas crenças, eu ia continuar no mesmo estado, eu ia continuar da mesma forma. Eu simplesmente cansei, eu me cansei de repetir as mesmas emoções sempre, de estar sempre me sentindo da mesma forma e de estar sempre vivendo e colhendo as mesmas coisas de sempre, né, de anos atrás. Eu decidi mudar, eu decidi transformar, essa foi a decisão que eu tomei agora este ano de 2026. E
todas as minhas ações, tudo que eu estou fazendo, livros que eu estou lendo, coisas que eu estou fazendo, está me apontando, me direcionando para a vida que eu quero viver, para a vida que eu quero colher. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas é sim possível com a mudança de identidade, com a mudança de mentalidade. Requer estudos, requer atenção, eu preciso estar ao tempo todo no presente, para que eu possa enxergar, né, minhas ações, minhas atitudes, meus comportamentos, o que que eu preciso fazer, enfim, eu preciso ter minha rotina, minhas metas, tudo muito bem detalhado. Então eu já fiz outro vídeo sobre isso, se você quiser, procura aqui no meu canal, você vai ver sobre a mudança da minha rotina, minhas metas, meus propósitos, enfim. Então todos os pensamentos, todos os sabotadores que existiam na minha mente, que me mantinham naquela vida de paralisação, de estagnação, eu mudei, tá? Eu mudei pensamentos, eu mudei as ações. Você acreditando ou não, você vai refletir tudo que você pensa na sua vida real. Tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, nós vamos se tornar, nós vamos ser. Então, por que não acreditar que você vai ser uma mulher muito bem-sucedida? Por que não acreditar que você é uma mulher incrível, que você dá conta, que você faz, que você consegue se realizar, que você consegue sim mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar suas emoções, que você consegue sim sair dessa ansiedade, dessa depressão, que você consegue sim ser uma pessoa espiritualizada, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é nos entregar, é nos dar paz e prosperidade. Eu tinha essa crença também de que dinheiro e prosperidade poderia me tirar, digamos que a minha honestidade, poderia tirar minha salvação, poderia me deixar uma pessoa muito fútil, desonesta, e não. O dinheiro, ele potencializa aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa generosa, você vai se tornar ainda mais generosa. Se você é uma pessoa que ajuda a sua família, que ama a sua família, você vai amar ainda mais quando você tiver com mais dinheiro, você ainda vai ter, né, dinheiro para ajudar a sua família. Então, é isso, é transbordar na vida de outras pessoas. O teu propósito deve ser esse, transbordar na minha vida, na vida da minha família, na vida de outras pessoas. Bom, agora vamos para o terceiro e último passo deste vídeo, porque está ficando muito longo, que é o que que eu estou fazendo de fato, quais são as técnicas que eu estou usando para acessar uma nova realidade, para conseguir, né, ter ações, comportamentos, hábitos mudados e transformados hoje, no hoje, tá? Então, vou passar isso para você agora. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui como primordial, como primeira coisa que eu comecei a fazer para mudar meus comportamentos, os meus hábitos, as minhas ações, foi passar a meditar. Passar a meditar foi uma coisa que me ajudou muito a reprogramar a minha mente para o sucesso, para a abundância. A meditação foi essencial para mudar os padrões internos da minha mente, do que eu sentia, para mudar os padrões passados que eu já estava acostumada a viver. Tudo estava no meu subconsciente e eu comecei a reformular pensamentos positivos sobre mim mesma, a reformular os meus diálogos internos, né? Diálogos internos positivos são eles que estão me ajudando. Mas a mudança de fato, real, veio quando eu passei a ter consciência de que eu vivia em uma programação interna que me destruía o tempo inteiro, que me levava para uma vida que eu não queria viver. Quando eu passei a ter essa consciência, tudo se fez claro na minha mente e aí eu passei, né, a estudar meios de mudar de fato. Antes eu só queria mudar o externo, mas agora, depois da consciência, quando eu entendi que os meus pensamentos e sentimentos criavam a minha realidade, né, porque me faziam se comportar, né, com aquele programa passado, então me fazia se comportar daquela forma, os meus pensamentos, as minhas crenças. E eu passei a modificar tudo isso com a meditação, né? Então a meditação ela é crucial para reprogramar sua mente, para mudar seus sentimentos, para passar a vibrar em alegria, em felicidade. Não estou dizendo que você vai ficar alegre o tempo todo, até porque é impossível. Não é isso. Mas você vai mudar a forma de se enxergar e de enxergar o mundo, de enxergar tudo que está em sua volta. Você vai passar a olhar para as coisas positivas e esquecer as coisas negativas. E isso vai te trazer muita, muita leveza e muito mais sentimentos de capacidade. E o que que eu faço para mudar as minhas emoções? Quando eu começo ali a sentir uma emoção que não está agradável, tristeza, um pouco de solidão ou não sei. Eu
pratico algo que me traga bem-estar. Então, caminhada, exercício físico, sair para passear com meu filho, a leitura de um livro que me traga, né, esses sentimentos bons, né, que me incentive ainda mais a continuar no caminho que eu quero estar, né, ter uma visão muito bem clara e muito bem definida onde você quer estar daqui a 1 ano, por exemplo, daqui a 6 meses, por exemplo. Então você tem que saber o que você quer para a sua vida, você tem que ter esta imagem muito clara, nítida na sua mente, porque tudo que vier para tentar atrapalhar, você vai ter esta imagem, e esta imagem é a sua meta, é o seu foco, é o seu objetivo, e você não vai se deixar levar por coisas que venham para tentar atrapalhar você. Lembrando que essas técnicas de bem-estar só vai adiantar se você verdadeiramente se permitir sentir a emoção de bem-estar, sentir a emoção de alegria, de felicidade. Na meditação, por exemplo, não adianta eu meditar nos meus sonhos, ficar visualizando se eu não sentir. Ao invés de sentir aquela alegria, aquela felicidade, me permanecer ali sentindo, eu sinta a escassez. Não vai adiantar, tá? Vai dar efeito contrário. Então, tudo que você fizer, você tem que colocar a emoção. É isso que vai mudar tudo, tá? Tudo é pela emoção. Nós somos seres emocionais. O nosso subconsciente, ele responde às nossas emoções. Ele não responde o que você fala, ele não responde o que você vai falar ou pensar, mas ele vai responder aquilo que você sente. Então, tenha uma conexão emocional muito forte diante das suas visualizações, meditações, diante das suas atividades, né, das suas técnicas aí que você vai fazer para mudar os seus sentimentos. Uma das técnicas que está me ajudando também é escrever. Escrever. Hoje eu tenho este diário que eu mesma confeccionei, imprimi, confeccionei, tá? O Diário da Transformação. E aqui eu coloco fotos de como eu era, como eu pensava, que tem um monte de fotos também, ó. Início de tudo, quando tudo iniciou, tá? E eu tenho algumas fotos, tenho aqui, ó, como eu pensava antes, eu escrevo tudo, que era a programação que eu tinha antes na minha mente, como eu pensava sobre mim e o que é que eu penso hoje, tá? Eu vou dar só um spoilerzinho aqui para você, tá bom? Aí aqui eu coloquei quem sou eu no passado, quem era eu no passado, né? Aí eu era insegura, incapaz, tinha medo do futuro, ansiosa, era depressiva, estava sempre cansada, procrastinava, não tinha não tinha autoestima, pensamentos negativos, sempre vitimista, a coitadinha, ó, coloquei tudo aqui, não me amava, me odiava, na verdade, né, detestava a minha vida, não me achava feliz, julgava muito os outros, fofocava muito, não tinha consciência que eu estava criando a minha própria realidade, tinha hábitos ruins, negativos, então, enfim, tem um monte de coisa aqui e alguns pensamentos aqui em cima. E hoje, né, quem sou eu e quem vai ser eu do futuro, tá? Já pensando agora no momento presente. Então, eu coloquei aqui, ó, sou confiante, positiva, não tenho medo, sou feliz, disposta, constante, hoje eu me amo, hoje eu me cuido, hoje eu sei o que eu quero pra minha vida, hoje eu controlo as minhas emoções, hoje eu sei que sou capaz, hoje eu não julgo os outros, as outras pessoas. Eu era uma pessoa muito julgadora porque eu vim, né, da igreja, então não estou dizendo que todo mundo julga, mas eu era assim, muito julgadora. Porque fulano não usa isso ou aquilo outro, então parei de julgar os outros. Hoje eu sou a protagonista da minha vida, hoje eu sou produtiva, hoje eu tenho um relacionamento saudável, hoje eu me enxergo com outros olhos, tá? Hoje eu me alimento saudável, hoje eu me comunico de uma forma muito bem, hoje eu sei me comunicar melhor, hoje eu tenho certeza Hoje eu tenho uma certeza onde eu vou chegar. Então, essa é a minha nova identidade. Essa daqui, ó, ela está se apagando, está indo embora. Tudo é um processo, tá? Então, aqui eu escrevo minha rotina, eu escrevo tudo, tá? Como eu estou me sentindo, porque este diário, ele é o meu processo de transformação. Então, eu escrevo tudo, eu coloco data, eu coloco horário, quando eu quero colocar, eu coloco minhas tarefas diárias para dar o check, tá? Aqui, ó, os checklist, eu não fazia nada disso. Isso transforma a nossa vida. Então, tenha um diário, tenha um caderno, vai ajudar muito você a direcionar você para a vida que você tanto quer, tanto deseja, tá bom? Em tudo na vida eu só olhava para o lado negativo das coisas, para o que estava ruim. Se você é uma pessoa assim, comece agora a olhar para as coisas boas que te acontecem todos os dias, tá? Isso vai se tornar hábito, vai se tornar uma prática diária. E você vai ver as coisas boas vindo ao teu encontro, tá bom? Eu rapidinho dar o testemunho aqui da minha casa. Eu tinha uma dívida muito alta para pagar, que era a minha casa. Eu parei de focar nela, né, na dívida em si, e comecei a focar na solução, conversar com meu esposo sem brigar, porque nós brigávamos muito, nós nos divorciamos por conta das dívidas, por conta que a gente não conseguia sentar e conversar para resolver os problemas, porque infelizmente eu só estava pensando no lado ruim das coisas. Então, quando eu passei a conversar com ele,
a gente começou a se entender e eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, eu comecei a olhar para a solução, a gente quitou a nossa casa em janeiro e, assim, foi uma coisa muito surreal, porque a gente não tinha condições, né, no momento. Eu estava parada, eu estava fazendo bico ali com o meu reforço escolar, mas a gente conseguiu sim quitar a nossa casa e eu fiquei muito feliz. Então, pare de focar no que está ruim, comece a focar no que é possível mudar, naquilo que vai dar certo. Comece a focar na sua vida futura, no que você quer para a sua vida, com a certeza de que você vai realizar aquilo dali, que você vai ser esta pessoa que você quer, tá? Gente, o vídeo de hoje ficou muito longo. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreve no canal, tá bom? E fica por aqui, deixa o teu like. Espero muito ter te ajudado.